O Fed finalmente começa a admitir oficialmente o aumento do risco de recessão e também o enfraquecimento do mercado de trabalho. Isso, pelo menos, segundo o relatório oficial, que a gente chama de The Beige Book, ou seja, o livro bege, que é um relatório que ele é feito 8 vezes por ano, e aí você sempre compara a linguagem desse relatório com o último para saber as nuances, a mudança das palavras. Você quase usa ali o ChatGPT para poder ver ali o que mudou, que cria um pouco do humor ou as previsões do que o Fed vai fazer com os juros a partir de agora, o que obviamente guia todos os investimentos, principalmente num mundo onde nós temos os algoritmos fazendo ali mudanças nos investimentos de forma automática. E aqui isso veio exatamente quase ao mesmo tempo que um banho de água fria, que são os números do PIB americano, né? Então, quando você olha ali o PIB, tinha uma expectativa de crescimento nesse trimestre que fechou agora, de mais de 3% de crescimento, só que a gente viu um movimento bem diferente. Nós temos agora menos 0,3%, e isso criou, obviamente, um grande mau humor pela distância ali entre as expectativas do mercado, e é claro que isso resultou numa bela de uma queda ali no índice, né, na SP500, que nesse exato momento acabou de abrir de uma forma bem mal-humorada. Vamos ver como é que isso vai acontecendo ao longo do dia, mas pelo menos no momento que eu estou gravando. E é claro que também as casas de apostas, como o Kaush, né, nos Estados Unidos, já começa a criar ali 74% de chance de uma recessão em 2025. Mas tudo isso, obviamente, fica naquela de, não, na verdade, tudo isso está acontecendo agora, a culpa é do Trump, etc., das tarifas, e o Trump já entrou nas redes sociais para se defender e mostrar como isso, na verdade, foi algo que ele herdou do governo anterior, e é óbvio que ele ia fazer isso, mas como a gente já vem falando, né, quem acompanha esse podcast já sabe que nós estamos diante de um cenário que já vem sido construído há bastante tempo e não é de agora. Então as tarifas, elas acabam sendo o banho de água fria que faz isso se acelerar muito mais nessa transição, né? E então, antes de entrar agora no assunto do Beige Book, porque ele falou uma série de coisas que geralmente o próprio Fed não fala, quero novamente relembrar, são os últimos dias para a jornada Omnimacro, onde você vai poder trabalhar diretamente comigo nos próximos 6 meses, e eu vou poder aí te mostrar não somente como eu invisto, mas entender exatamente essa transição que está acontecendo a partir de 2025, que muda completamente a sua relação sobre dolarização, sobre como proteger seus investimentos, sobre o que vai acontecer a partir de agora. Então, o link fica aqui na descrição abaixo. Agora, se você quiser somente fazer ali uma revisão gratuita dos seus investimentos para ver como é que as coisas estão indo, se alguma mudança pode ser feita, você pode escanear esse QR Code aqui e falar também com a nossa equipe especializada. E também eu tenho uma biblioteca de vídeos falando sobre todos os detalhes sobre o sistema Eurodólar, como funcionam os juros, etc., que você pode acompanhar aqui no link da descrição abaixo, também se tornando um membro, ou aqui no botão também, torne-se membro no YouTube. Ok? Então, vamos lá. Tendo dito isso, voltando agora para o conteúdo desse Beige Book, que ele falou uma série de coisas. Então, o Beige Book de abril de 2025, ele já mostra uma mudança clara no tom. Então, o que antes ele falava assim, sobre relatos raros de demissões. Isso era janeiro. Agora, essa frase mudou para relatos dispersos de empresas se preparando para demitir. Olha como isso é bastante importante. Então, você precisa entender que também existe todo um jogo político. O Jerome Powell não está nem um pouco afim de que o Fed admita que não fez, entre aspas, um bom trabalho com a política monetária, né? Eu falo, inclusive, nesse podcast como políticas monetárias não existem da forma que a gente imagina que eles são. Que elas sejam. Então aqui você vê vários distritos como Nova York, Atlanta, Filadélfia, Minneapolis, que mencionam quedas nos números de funcionários, congelamento de contratações e pausas em investimentos. Então são sinais evidentes ali da fragilidade do emprego, e o emprego vai ser o mais importante para definir o estopim de
voltar a fazer corte de juros. Então o Fed está aguardando dados para saber se ele vai continuar cortando, se não vai. Ele está naquela, né? Nunca esteve tão indeciso na vida dele, com pressões políticas do Trump dizendo que já deveria ter cortado há muito tempo, e agora você começa a ver que a onda vai começando a chegar, e talvez seja algo mais inevitável, e talvez seja inclusive por isso que os juros de 10 anos já vem tendo uma queda bastante forte. Lembra, semana passada, menos de 10 dias, até me falaram para evitar usar a palavra narrativas, eu não sei o que eu falo, mas o que se dizia era que que agora a dívida pública americana era uma batata quente, que agora todo o resto do mundo vai muito melhor do que os Estados Unidos, o que de fato começou a acontecer em todas as moedas, só que agora você está vendo um movimento contrário, você está vendo literalmente uma queda dos juros americanos. Mas espera aí, a batata quente não aconteceu? O que de fato está ocorrendo? É porque ele é usado como colateral. E quando as coisas começam a criar uma série de problemas, a instabilidade começa a trazer capital novamente para os Estados Unidos. Não porque os Estados Unidos estão indo muito bem, você está vendo aqui pelo próprio Beige Book que os Estados Unidos não estão indo nada bem, mas é da forma que o sistema monetário foi configurado. E aí você tem aqui pausas nos investimentos, fragilidade no emprego, empresas ligadas a verbas federais, como pesquisa, contratos de defesa, estão entre as primeiras a demitir, com efeitos em cadeia no setor privado. E aí, em vários distritos, o ritmo das contratações diminuiu e as empresas relataram maior facilidade para encontrar trabalhadores, mas não por um mercado saudável, mas porque há mais pessoas buscando emprego devido à perda de vagas ou falta de oportunidades. Então, você percebe ali como você não vê no relatório a palavra recessão de uma forma clara, só que você vê claramente a mudança de linguagem, ela é quase mais importante do que uma admissão explícita. Percebe como tem tudo uma nuance, né? Muito interessante. Existe inclusive uma curva que a gente chama de curva de Beveridge, que ela compara ali, ela praticamente fala sobre um termômetro em relação ao desemprego, né? Quando as empresas elas param de apenas parar de contratar, então é o que a gente vinha tendo até agora, então as empresas estavam numa forma bastante defensiva em relação aos seus funcionários, porque você não sabe muito o que vai acontecer e o custo de você ter que recontratar é bastante grande, então você fica ali segurando o máximo possível para ver se a economia melhora, se a nova mudança de administração melhora tudo, só que agora você está chegando no limite onde você começa a soltar, infelizmente, demitir os seus primeiros funcionários de forma mais ativa. Então, essa transição significa que a economia não está somente desacelerando, mas ela está começando a contrair. Então, agora é o momento que a crista da onda literalmente está começando a bater nos Estados Unidos. Então, esse Beige Book de abril, ele é meio que uma mudança ali do marco em relação à linguagem que vinha sendo mantida até agora e o que de fato está acontecendo. E você percebe isso claramente na economia real. A classe média sendo completamente destruída, com 3 empregos, fazendo Uber em tudo quanto ocasião, e indústrias como a indústria aérea, né, da malha aérea, principalmente ali a Southwest, mostrando claramente, falando, não sei quais são os indicadores que vocês precisam, mas na nossa indústria isso aqui se chama claramente recessão. Menos visitas internacionais, menos turismo. Então você percebe uma contração. Agora a questão é, isso vai se tornar uma coisa rápida ou vai se tornar uma coisa lenta? E o pior, agora com a artificialidade das tarifas que foram criadas, elas criam um aumento de custo para vários índices que podem ser confundidas com inflação, né, com a inflação monetária e não um processo de deflação de consumo, percebe? O grande problema de tanta mistura. E nessa inflação, ou seja, muitos falando em estagflação, onde a inflação está alta e a economia vai retraindo, que seria o pior dos mundos, o Fed ele acaba não fazendo nenhum corte ou mesmo subindo os juros, no intuito de conter essa inflação. Só que aí vem a parte do desemprego. O que vai primeiro? Será que a inflação vai dominar mais? Ou será que o desemprego vai começar
passar a dominar mais como grande indicador, como uma estrela norte para a próxima reunião do Fed. Então, essa é literalmente uma zona de confusão, de fumaça, criando ali interpretações cada vez mais complicadas e errôneas, né? E você usa ali o remédio errado, na hora errada, ou seja, literalmente tudo errado. E isso cria sempre cada vez mais confusão para decidir o que fazer com os seus investimentos. Mas uma coisa é clara, nesse exato momento é bolsa em queda, até os juros dos bonds americanos continuam em queda, e aí você já vai para a próxima narrativa, não queria usar essa palavra de novo, mas vamos ver como é que a gente faz, porque de fato é muito importante nós entendermos, quando você entende, né, como funciona a mecânica monetária, de o que o capital está buscando, você consegue, obviamente, tomar melhores decisões para a gente poder navegar juntos esse período tão incerto.